Oiê, pessoal! Tudo bem? Tá todo mundo pronto para o nosso estudo da noite de hoje? Vamos começar? Hoje, o nosso tema de estudo são as obsessões de natureza espirítica. Então, a gente já viu anteriormente no nosso estudo, a gente já tem uma base falando um pouquinho das obsessões, definições, os graus, os tipos, as causas, quem é o obsessor, o modo de atuação, quem é o obsidiado, né? E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais nesse estudo das obsessões. Então, a gente tem o livro da Marlene Nobre, que é Obsessões e Suas Máscaras, e ela faz um estudo bem aprofundado dos livros do André Luiz e do Chico Xavier. E aí, a partir do que ela vê nesses livros, ela faz uma classificação mais abrangente das obsessões, segundo a sua natureza. E aí ela propõe uma divisão em dois grandes grupos. O primeiro grupo são as obsessões de natureza anímica, ou seja, aquelas que são a partir que provém, né, procedem dos espíritos encarnados, né? E esse vai ser o nosso tema de estudo do próximo encontro. Então, hoje a gente vai focar o nosso estudo nesse grupo 2, que são as obsessões de natureza espirítica, que aí elas se originam da atuação dos espíritos desencarnados, tá? A gente vai ver o que exatamente, né? Que divisão é essa? Então, é isso que a gente está vendo aqui. A gente vai ver primeiro as de efeito inteligentes, ou seja, que são de natureza psíquica, subjetiva, né? E aí a divisão a gente tem as simbioses em graus diversos. Aí a gente tem a parasitose mental ou vampirismo espiritual, e essa classificação ela se desdobra em algumas outras, que são infecções fluídicas, fixação mental, patologias do perispírito, que aí são os ovoides, deformações ou antropia. E depois daí a gente volta a vampirismo com repercussões orgânicas, possessão, epilepsias, neuroses. Então, todas essas a gente vai ver. Também de sintonia, ou seja, a prevalência do mecanismo hipnótico de hipnose. E esse também tem as suas subdivisões, que são a fascinação, canalização com dominação telepática, obsessão oculta, obsessão durante o sono físico e obsessão coletiva. Aí a gente tem pensamentos sonorizados e aí, por fim, o processo alérgico. E aí a gente vai ver também a segunda divisão, que é de efeitos físicos, ou seja, que são objetivas ou de natureza material. E a gente tem os casos de poltergeist, né? Como é que vai ser então? A gente já está vendo que é bastante conteúdo, né? Então a gente não vai ter como aprofundar no detalhe cada um desses tópicos. A gente vai ver o tópico e aí eu tentei ilustrar, trazer do próprio os exemplos que estão no livro do André Luiz, que a Marlene Nobre cita no livro dela, Obsessão e Suas Máscaras, né? Então, com essa ilustração, a gente vai poder entender um pouquinho melhor, né? Acho que facilita o entendimento. Então, vai ter sempre um exemplo que está no livro da Marlene Nobre para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? A gente começa então com a simbiose em graus diversos. O que é a simbiose, então? Para a gente lembrar, recordando a definição do dicionário mesmo, e recordando um pouquinho das nossas aulas de biologia e de ciências, né? A simbiose é a associação de dois ou mais seres que, embora sejam de diferentes espécies, vivem conjuntamente, com vantagens recíprocas. A gente não pode esquecer disso, né? Tem vantagens para os dois. O líquen é a simbiose de uma alga e de um cogumelo. E aí a gente tem no livro Evolução em Dois Mundos, fala um pouquinho disso também, que aí fala sobre a simbiose das mentes, que é um processo semelhante a isso, né? Então, a mente que está desencarnada, amedrontada perante o desconhecido, ela fica se valendo da mente do encarnado, né? Que é receptiva, que demora-se na perda, que está ali chorando por ela e fica colada aos que mais ama, né?
Então aqui a gente tem o seguinte, que o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos físio-psicossomáticos daqueles que o asilam, as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas e sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade, elaborada por eles nos processos da biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças, né? E aí a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto. Mas daí a gente tem a vantagem recíproca, né? Em face da sensibilidade excessiva de que se reveste, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente está protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Né? Então, essa é a simbiose. A gente tem um artigo da revista Reformador que o Mauro Paiva Fonseca fala é simbiose espiritual. E ele faz um artigo bem interessante. Ele traz assim que quando a gente se agasalha de anseios de natureza inferior e mantemos continuamente essa tela mental de ideias, a gente vai irradiando isso para o plano extrafísico, esse desejo que a gente tem, né? E aí estabelece uma verdadeira varredura. E aí, desse modo, a gente encontra espíritos que simpatizam desse mesmo objetivo. E aí que percebem essa nossa busca, esse nosso desejo e aproximam-se de nós estabelecendo a parceria. Então, assim, na medida em que são alimentadas fixações que interessem a ambos os parceiros, fica estabelecido um vínculo, né? E aí cria essa dependência mútua, em que se comprazem e que acaba depois transformando numa necessidade, né? Essa parceria em geral prolonga-se por tempo indeterminado, já que é estabelecida passiva e voluntariamente, embora que os parceiros percebam que são os próprios promotores daquela situação, né? Então vale a pena acessar e ler esse artigo de forma integral, é bem esclarecedor, tá? Aí a gente tem aqui um exemplo dessa simbiose que está no livro da Marlene, né? Que é do André Luiz, no caso, né? Missionários da Luz, no capítulo 11, a gente traz o seguinte recorte. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim, para o André Luiz, no caso, né, feriu minha observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Então, como se estivessem à mesa almoçando junto com a família, né? Absorvendo ali os alimentos. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Né? Então, aqui ilustrando bem o que é essa simbiose, né? Aí a gente tem também aqui, nos domínios da mediunidade, a gente tem outro exemplo também. No capítulo 6, Psicofonia Consciente, o André Luiz está acompanhando o Aulus numa reunião mediúnica, né? Em que eles estão conversando, estudando o caso do Libório. E aí, falando sobre isso, acaba nos ajudando a entender a simbiose, né? Ele fala disso. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave, desenfaixando-se da veste de carne com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada e enferma que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo.
A perda do veículo físico, na deficiência espiritual em que se achava, deixou-o integralmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite. Entretanto, olha a simbiose aqui, né? Adaptando-se ao organismo da mulher amada que passou a obsediar, nela encontrou um novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Então, fica claro, né? É fácil de entender como é que funciona a simbiose, né? A gente vai para o segundo item, então, parasitose mental ou vampirismo espiritual. Então, a simbiose prejudicial, ela é conhecida como parasitose, ou seja, é um caso um pouco mais grave já, né? Então, a gente pode perceber que a linha que divide essas classificações, ela é bem tênue, né? Não é tudo nas suas caixinhas. Às vezes, dependendo da intensidade, vai transitando entre essas classificações, né? Então, na parasitose mental, temos o vampirismo. Por esse processo, os desencarnados sugam a vitalidade dos encarnados, podendo determinar hospedeiros, doenças as mais variadas, podendo determinar nos hospedeiros, né, doenças as mais variadas e até mesmo a morte prematura. E aí, no livro Instruções Psicofônicas, o Dr. Dias da Cruz, né, ele explica um pouquinho sobre isso também, sobre essa parasitose mental. Ele fala o seguinte: é que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral, e através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Então, aqui a gente tem aqui o processo orgânico, né, bem forte, né? Processo de doença, processo patogênico, né? E aí, essa parasitose mental ou vampirismo espiritual, ela tem uma subdivisão, que são infecções fluídicas, fixação mental, patologias do corpo espiritual, ou seja, do perispírito, parasitas ovoides, deformações e zoantropia, vampirismo com repercussões orgânicas, possessão, epilepsias, neuroses, etc., né, alguns casos, enfim. E aí a gente vai ver a questão das infecções fluídicas primeiro. Então, da mesma maneira como a gente tem infecções orgânicas, acontecem também infecções fluídicas. E aí tem aqui a definição, né? A evolução em dois mundos traz um pouquinho disso. Alguns, do mesmo modo que ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações dos encarnados que com eles se afinam. Mas muitos outros ainda, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam determinados produtos dentro do quimismo que lhes é próprio, derramando-os sobre os pontos vulneráveis de suas vítimas. Esses produtos, olha só, têm a propriedade de modificar a essência do pensamento dos encarnados. Esse ajuste entre desencarnados e encarnados é feito automaticamente, né? E a maneira dos animais em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. E aí aqui explica um pouquinho como é que fica isso nas questões cerebrais, né? Então, os obsessores tomam conta dos neurônios do hipotálamo,
né? Daí acentua-se a dominação do feixe amielínico, que liga ao córtex frontal, e aí controla o centro coronário, e aí onde fixam o governo das excitações, produzindo em suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o sistema simpático e o parasimpático. E por outro lado também, os encarnados, eles vão emitindo também larvas mentais, que são daí vampirizadas pelos desencarnados, né? E aí, quando a gente fala de obsessões, sempre tem essa mão dupla, né? Entre os desencarnados e os encarnados. E aí, no livro Mensageiros, a gente tem uma ilustração disso, né? Então, o Aniceto chama a atenção do André Luiz e do Vicente quando eles estão indo rumo ao campo, falando um pouquinho dessas infecções fluídicas, né? Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando: são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles ambientes de sombra. E ele estava apontando, indicando alguns edifícios nas regiões da cidade, né? Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Ela ainda complementa: se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Então, bem claro, né? A gente também pode ter uma outra referência boa de consulta sobre as infecções fluídicas no livro Missionários da Luz, no capítulo que a gente estudou ano passado, desenvolvimento mediúnico. O André Luiz ele vai até uma reunião mediúnica em que tem vários candidatos ao desenvolvimento da mediunidade, não sei se vocês lembram. E ali ele começa a examinar cada um desses candidatos. E aí fala de um deles que tem bacilos psíquicos no aparelho genital, né, por conta do desequilíbrio na área da sexualidade, né? Outra candidata também estava com vários parasitas no abdômen, né, em função dos excessos da alimentação. Tinha outro ainda por conta do álcool, né? Então também é uma referência para a gente rever sobre infecções fluídicas. E aí a gente vai para a fixação mental. Então, a fixação mental representa a aderência do pensamento a um objeto, que pode ser um ser ou uma coisa, impedindo-lhe o fluxo normal e aí cristalizando-o de maneira que se obsta qualquer modificação. Então, quando a gente fala em concentração mental, isso é um ato deliberado da nossa parte. A gente quer concentrar a atenção. Na fixação mental, o indivíduo não consegue afastar a atenção daquele objeto, daquele ser ou daquela coisa, né? Então, aqui vale a pena a gente falar, a Marlene Nobre traz isso, de que tanto a fixação mental, o monoideísmo, depois o parasita ovoide, eles estão muito interligados, porque eles acabam sendo estágios diferentes do mesmo processo, né? Então, é tudo de acordo com a intensidade, né? E aí a gente tem aqui o Dr. Dias da Cruz, Instruções Psicofônicas, né, no livro do Chico Xavier, ele também fala um pouquinho sobre essa fixação mental, explica isso. E ele fala assim: e se a alma não conseguiu desvencilhar-se aqui na Terra das variadas cadeias do egoísmo, ódio, revolta, perversidade, delinquência, fanatismo, vingança, paixão, vício, quando se afasta, quando desencarna, assemelha-se a um balão eletromagnético, pejado de sombra e cativo aos processos da vida inferior, a retirar-se dos plexos que lhe garantiam a retenção, através da dupla cadeia de gânglios do grande simpático, né? Que explicando também como é que acontece isso na função cerebral, projetando-se na esfera espiritual, não com a leveza específica,
suscetível de alçá-las a níveis superiores, em circuito aberto, mas sim com a densidade característica da fixação mental a que se afeiçoa, sofrendo em si os choques e entrechoques das suas próprias forças desvaradas. Num circuito fechada, cristalizada, né? Tá dizendo aqui cristalizado sobre si mesma, revelando lamentável desequilíbrio, que pode daí perdurar por séculos, enfim, né? De acordo com essa desarmonia. E aí a gente tem um exemplo disso no livro Ação e Reação, que traz o caso do Antônio Olímpio, né? Ele matou os dois irmãos por conta de uma herança que eles receberam. E aí aqui a gente traz esse recorte para ilustrar essa questão da fixação mental. Ai de mim, porém, tão logo, é o Antônio Olímpio que está falando, né? Tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime no rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão até que talvez, cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Olha só onde está a fixação mental. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim! Estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Então, aqui bem claro, né? Esse exemplo da fixação. E aí a gente tem na sequência. Só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Continuando um pouco nesse livro, Ação e Reação, né? Depois os obsessores, eles contam como é que eles fazem para nutrir essa fixação mental, né? Então eles aprendem na escola de vingadores que todos nós possuímos, além dos desejos que a gente tem do nosso dia a dia, um desejo central, um tema básico dos nossos interesses mais íntimos, né? Então a gente emite esses pensamentos do desejo central com mais frequência. E aí é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, né, através das ocupações e posições em que prefira viver de acordo com esse desejo central, né? Então, o que que eles fazem? Conhecido o reflexo da pessoa, eles ficam retificando ou punindo, né? E assim é muito fácil superalimentá-la com excitações constantes. E aí acaba robustecendo esses impulsos e os quadros que já existem na imaginação, ou criando outros, né? Enfim, nutrindo, e aí dessa forma gerando a fixação mental, né? Então, bem complexo. Aí a gente tem as patologias do corpo espiritual, ou seja, do perispírito. Aqui a gente já estudou bastante no ano passado, quando a gente falou do perispírito, né? Então aqui a gente só vai fazer uma revisão. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivilados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que lhe fazem objeto da calculada atenção. E aí, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, repito, né? Acabam em deplorável fixação monoideística, então na mesma ideia sempre, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo, né? Fica ali naquela ideia, fixa na ideia, fica na mesma ideia, né? E vai acontecendo transformações na morfologia do perispírito, né? E aí, porquanto os órgãos psicossomáticos são retraídos por falta de função, e aí eles se assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas, que de modo geral lhe aceitam mecanicamente a influenciação, à face dos pensamentos de remorso ou de arrependimento, né? Aí tem sempre, havia a mão dupla, né? Arrependimento tardio, ódio voraz, egoísmo, então, que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. Esse está em evolução em dois mundos, né? A explicação. E aí a gente tem um exemplo no Libertação,
que é um livro recheado desses exemplos aqui para nosso estudo, né? Mas a gente traz esse recorte que o André Luiz fala que, ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então, exemplo que esclarece, né? E aí a gente tem nesta mesma divisão as questões de patologias no perispírito, que são as deformações e zoantropia. Então, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma. Assim como cada ação generosa, cada pensamento superior acrescenta beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, né? Então, tem criaturas aqui que são muito belas e admiráveis na carne, mas que no fundo são verdadeiros monstros mentais, né? Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados aqui no mundo, que são espíritos angélicos, né? De celestial formosura. Então, ali no livro também Libertação, ele é bem rico para entender esse aspecto, né? Ele relata várias deformidades, os ovoides, né? E aí, nessa cidade em que o André Luiz está, e ele faz esse exame todo, né? O corpo físico, ele ainda pode sofrer alterações mais profundas, né? E ele relata situações de zoantropia, em que deixa a sua forma humana para se apresentar a aparência como de um animal, né? E aí a gente tem até no livro da Libertação um exemplo de licantropia, que é essa transformação da aparência em lobo, né? Que é o processo mais conhecido da zoantropia, né? Então a gente tem aqui o exemplo. Tem um julgamento nessa cidade, eles estão fazendo julgamento, André Luiz está assistindo esse julgamento, né? E a mulher está dizendo: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos, em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. E aí eles dizem: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba. E aí, na medida em que se repetia essa afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava toda a expressão fisionômica, né? Então ela entortava a boca, mudou os olhos e essa simiesca expressão revestiu-lhe o rosto, né? Então ficou com a expressão de lobo, né? A aparência de um lobo. E aí tem aqui, né, a gênese dos fenômenos de licantropia, né? E aí a gente vai para mais um dos tópicos, que é o vampirismo com repercussões orgânicas, possessão, alguns tipos de epilepsia, neurose, alguns casos, né, etc. Então, na possessão, nós temos um grau mais avançado de atuação do espírito obsessor, constrangendo de forma quase absoluta a ação do obsidiado, né? O Kardec ele põe que é como se fosse uma substituição, posto que parcial, de um espírito errante, de um desencarnado que está na erraticidade, a um encarnado. Como se trata de um grau mais avançado do vampirismo, as patologias orgânicas estão sempre presentes, né? E aqui a gente tem um exemplo da Revista Espírita de janeiro de 1865.
Tem um artigo que chama A Nova Cura de uma Jovem Obsedada de Marmande. Então, conta a história da Valentine, que tem 13 anos, e ela está em uma obsessão das mais graves, né? Uma possessão, no caso. E aí, nesse artigo, conta todo o desenrolar dessa obsessão, até a cura dela, né? Todo o diálogo que foi feito com o espírito obsessor, né? Enfim, tudo. E aí, a gente faz esse recorte aqui para mostrar um pouquinho o que, que é essas repercussões orgânicas, né? Então, desde os primeiros dias de setembro de 1864, não se cogitava em certo bairro da cidade, senão das crises convulsivas experimentadas por uma moça, Valentine Laurent, de 13 anos. Essas crises, que se repetiam várias vezes por dia, eram de tal violência que 5 homens, que a sustentavam pela cabeça, pelos braços e pelas pernas, tinham dificuldade de mantê-la na cama. Ela encontrava força suficiente para agitá-los e às vezes até para desprender-se de suas mãos. Então suas mãos se agarravam a tudo. Camisas, vestidos, cobertas de cama eram rasgadas num instante. Os dentes também exerciam um papel muito ativo em seus furores, apavorando com razão as pessoas que a cercavam. Se não a tivessem segurado, ela teria partido a cabeça na parede. E, malgrado os esforços e as precauções, não ficou isenta de cortes e de contusões, né? Então, repercussões orgânicas aqui das mais graves, né? E aí a gente tem também aqui outro exemplo desse vampirismo no livro Libertação, né? Esse é um livro riquíssimo para a gente entender tudo isso. O Gregório, ele precisa do alimento psíquico que só a Margarida pode fornecer para ele, né? Então ele relata, o André Luiz relata um pouquinho desse cerco, né? Era a primeira vez que observava um cerco tecnicamente organizado. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que comandavam a operação. Na análise, foi possível perceber que todos os centros metabólicos da doente estavam sendo controlados e também a pressão sanguínea. A região torácica apresentava feridas na epiderme, provocadas pela inalação de substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas eclodiam em ulcerações da pele. Então, muita coisa aqui corporal orgânica, né? A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Os hipnotizadores envolviam os nervos ópticos e dominavam as vias de equilíbrio do cerebelo. Com isso, a doente mantinha os olhos espantados, dando a perceber os fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente. Olha só, ao todo, eram 60 obsessores da falange do Gregório atuando nesse caso da Margarita. Então fica bem claro aqui, né? E aí a gente vai agora para outra classificação, sintonia, prevalência do mecanismo hipnótico, da hipnose, né? Fascinação, canalização com dominação telepática. E aí a gente extrai do livro, nos domínios da mediunidade, que foi citado também no Obsessões e Suas Máscaras, esse trecho, né? Uma senhora levantara-se e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se o motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, debatendo-se no piso da sala. Coleando pelo chão, adquiria aspecto animalesco, acentuado pelos uivos semelhantes ao de uma loba ferida. Entidades da sombra comandavam a mente da pobre senhora, especialmente uma delas que parecia interessada em eliminar-lhe a existência. Né? O Aulus daí então explicou que se tratava de um complexo caso de fascinação, né? E aí o terrível hipnotizador, né, valendo-se da hipnose, auxiliado por vários companheiros que também desejam vingança, utiliza a sugestão para humilhá-la. Se não fosse a proteção espiritual da casa espírita que ela frequenta, essa senhora já teria sido vítima integral de licantropia deformante. Né? E aí ele esclarece por fim
que os espíritos detentores de altos poderes de inteligência, mais dedicados ao crime, são os responsáveis por muitos quadros deprimentes observados aqui na Terra nos hospitais psiquiátricos, né? Em que numerosos doentes, sob intensa ação hipnótica, imitam costumes, posições, atitudes de animais diversos, né? Aí a gente tem aqui mais uma classificação que é a obsessão oculta, né? A hipnose, ela é um fenômeno corriqueiro na Terra, gerando associações maléficas e destrutivas. Grande parte dos crimes, escândalos e, de certa forma, dos suicídios tem aí a sua origem, né? Ela é oculta, a gente não percebe. Muitas vezes o magnetizador atua sobre a mente passiva do hipnotizado, levando-o a estados alucinatórios, né? A gente tem aqui na Terra também vários exemplos de músicas, de quadros, de filmes. Você pensa, nossa, da onde que vem essa inspiração, né? E às vezes é de uma obsessão oculta. E aqui a gente tem um exemplo no livro, nos domínios da mediunidade, né? Nas dependências de um bar em ambiente noturno, de péssimas vibrações espirituais, por causa das libações alcoólicas, fumo e pensamentos desregrados, um jovem escrevia embalado pelo conhaque e pelo cigarro. Então, super inspirado, né? Ao seu lado, um espírito de aspecto repelente controlava o seu cérebro, embebendo-o de uma substância escura e pastosa que lhe escorria das mãos. E aí, imantado por isso, através da imaginação, né, e meio que hipnotizado, o rapaz, sem o suspeitar, era hábil médium psicógrafo. E aí ele assimilava as ideias desse verdugo espiritual. Então, tratava-se de um fenômeno de indução magnética, de vez que, como jornalista, né, esse jovem queria produzir uma matéria sensacionalista e a entidade, né, esse verdugo espiritual aí, tinha a intenção de prejudicar uma jovem, e foi o que aconteceu depois, né? A gente tem também, então, a obsessão durante o sono físico, né, a gente já viu um pouquinho disso, mas a pequena parcela de seres humanos que já se apercebeu da contínua comunicação entre os espíritos e dos aspectos nefastos que ela pode assumir, ainda não está suficientemente desperta para a necessidade de vigilância nos estados passivos. Por isso, a meditação e o sono físico comumente são portas abertas para a recepção de pensamentos sugeridos por inteligências desencarnadas, que nem sempre querem a nossa felicidade espiritual. A gente tem nos livros vários exemplos disso, né? Enquanto dormem, as pessoas são obsediadas, né? Tem essa recepção de pensamentos dos obsessores, né? E aí é mais um alerta, né, para que a gente sempre mantenha a vigilância, tanto durante o dia, né, e também porque durante o repouso a alma simplesmente continua a demonstrar e vai buscar tudo aquilo que a gente tem quando está em vigília, quando está acordado, né? As mesmas predileções, as mesmas coisas ela vai também fazer quando está dormindo, né? E a gente tem um exemplo disso no Libertação novamente, né? O Google esclarece. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente, né? Eles estão naquelas cidades estranhas. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que depois se desenrolam nos campos da carne, né? E aí a gente tem também a questão da obsessão coletiva. E o Kardec que fala sobre essa obsessão, né? Compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, dela se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. E aí a gente tem aqui um exemplo, aí eu trouxe esse exemplo da Revista Espírita, né? É,
São 5 artigos, na verdade, que falam sobre os processos de Morzine. Morzine é uma cidadezinha pequenininha, uma comunidade que fica na França, no leste da França, né? E essa história começa em 1857. E aí a cidade tem mais ou menos uns 2.500 habitantes, e aí começa a ter influência dessa epidemia, né? Então começou com algumas moças, e depois, no decorrer de toda a história, tinha mais de 100 obsediadas, né? Então, vale a pena fazer a leitura, é de 1862, 1863, são 5 artigos que falam sobre isso, né? E aí, trazendo um pouquinho um recorte disso, de como é que era, como é que funcionava, essas moças falam francês durante a crise com uma admirável facilidade, mesmo as que, fora da crise, só sabem algumas palavras. Constatamos muito bem que essas meninas revelam coisas que chegam de longe, bem como fatos passados de que não tinham nenhum conhecimento. Também revelaram os pensamentos de várias pessoas. Sabemos que deram respostas exatas a perguntas feitas em línguas desconhecidas, como o alemão, latim, etc. No estado de crise, as moças têm uma força desproporcional à sua idade, pois são precisos 3 ou 4 homens para conter, durante o exorcismo, meninas de 10 anos. É de notar-se que durante a crise as meninas não se maltratam, nem pelas contrações que parecem de natureza deslocar os membros, nem pelas quedas, nem pelas pancadas violentas que se dão. Então, aqui nesse artigo tem bastante coisa bem rico para a gente conseguir entender um pouquinho dessa questão da obsessão coletiva. E aí a gente tem os pensamentos sonorizados. O Chico Xavier que descreveu essa modalidade de obsessão, né? Essa divisão. Vem acompanhada de uma espécie de crise alucinante de labirintite, com todo o desconforto que o barulho característico causa. E aí, numa entrevista, ele conta isso, né? Então, um ano antes de ir para Uberaba, ali em 1959, uma crise alucinante de labirintite nos atacou. O desconforto que a doença causava com aquele barulho característico dentro do próprio crânio nos alterou o estado emocional. Quase não conseguíamos a necessária concentração para a tarefa da psicografia nas reuniões públicas. Estávamos intranquilos. Quando aquele tormento atingiu o ápice, procuramos o nosso médico oftalmologista, né? Então, o Chico desconfiava que podia ser das questões que ele tinha nos olhos, né? Mas o oftalmologista disse que não, né? E aí, passado um tempo, passou e depois voltou novamente, né? E aí voltou com mais intensidade. E aí ele não ouvia não só o barulho característico da labirintite, como também ele conseguia registrar a voz nítida dos obsessores, né? Que eram inimigos da causa espírita cristã. E aí, essa presença de espírito dos infelizes era uma constante. Ele conseguiu ouvir diariamente ataque, sugestões desagradáveis, induções ao desequilíbrio, sarcasmo, né, calúnias, então maledicências. Então ele ouvia, era sonoro para ele, né, os obsessores. E aí os amigos espirituais classificam esse tipo de atuação como sendo os pensamentos sonorizados dos obsessores nele mesmo. E aí o Dr. Bezerra de Menezes recomendou calma para ele, e aí com o tempo, né, depois de bastante tempo, tudo voltou ao normal e parou, né, isso. Por fim, a gente tem também a questão do processo alérgico, né? Então, o Dr. Dias da Cruz, Instruções Psicofônicas, ele fala um pouquinho da alergia e da obsessão, esclarece. Então, ele fala, né? Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos, né? Assim sendo, é indispensável curar de nossas próprias atitudes, na autodefesa e no amparo aos semelhantes, porquanto a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo
produzem elevada percentagem de agentes R, que ele define como sendo radiações mentais, né? Que estão na base da formação da substância H, que acabam formando a alergia, né? Então, de natureza destrutiva em nós e em torno de nós, exógenos e endógenos. Então, fora e dentro, né, suscetíveis de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos da desarmonia mental. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura, né? E aí tem um livro, Painéis da Obsessão, do Divaldo, né? Ele está contando, que é pelo Manuel Filomeno de Miranda, ele está contando a história da Áurea. Então, ela absorvia os fluidos deletérios, por um lado decorrentes da convivência com o esposo, e por outro das emanações que lhe chegavam oriundas dos compares do além, que algumas vezes reviviam as cenas mortas ou a levavam aos sítios onde se demoravam infelizes. Né? E aí depois coloca que a ingestão desses fluidos perniciosos produzia-lhe distúrbios alérgicos, de par com estados emocionais desagradáveis. Né? Então, a obsessão pode gerar sim processos alérgicos, né? E aí a gente tem também que a obsessão pode dar-se no campo físico, né? Que daí são as obsessões de natureza espiríticas de efeitos físicos, né? Que são casos de poltergeist. Então, os obsessores aqui produzem manifestações ruidosas e persistentes, né? Pancadas, batidas, transportes de objeto, combustão espontânea, né? Etc, né? Esses fenômenos aqui eles podem se encaixar tanto na questão do animismo quanto na questão espiritual, né? São bem tênues os limites de separação deles, né? Então, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, né? Então, continua sendo uma associação entre os encarnados e desencarnados, né? Tendo em vista uma ação obsessora, né? E a gente viu no ano passado, a gente não vai retomar aqui, mas a gente estudou bastante o poltergeist de Suzano, né? Então, no livro Obsessão e Suas Máscaras, ela também se refere a esse exemplo. E aí, pessoal, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Eu sei que foi bastante denso, bastante conteúdo, né? Mas acho que o mais importante é a gente ter noção das proporções que uma obsessão pode tomar, né? Então, fica aqui as referências que a gente utilizou para esse estudo, para quem quiser aprofundar. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.